Então, gente, vamos entrar no assunto direitos humanos na nossa Constituição Federal. Essa é uma questão de delegado de Minas Gerais 2007, a gente está fazendo ela porque ainda não caiu esse conteúdo na parte de direitos humanos da prova da FGV, a gente pegou de outras provas de concurso público, mas dá para a gente ter uma ideia de como é exigido esse tipo de conteúdo na sua prova. Vamos ver? Ele diz o seguinte: como corolário do respeito aos direitos humanos, o legislador brasileiro inscreveu entre os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição os seguintes princípios na legislação penal, exceto... Então, ó, de cara, vamos logo destacar o que ele quer aqui, ó, o errado, beleza? Então, ó, bota uma seta, bota um asterisco. O Homero tá falando ali, Alexandre, por favor, bota um coração. Tá bom, Homero, bota um coração aqui, beleza? É isso aí, o coraçãozinho, né, Homero? Então, destaca isso daí, porque eu canso de ver, eu não canso de ver gente errando, porque então, eu pensei que era o correto, mas era o errado. Então, ó, ele quer saber sobre os tipos de pena que podem ser aplicados no Brasil. Então, ele vem aí, ó, letra A. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mesmo que a obrigação de reparar o dano possa ser estendida aos sucessores, nos termos da lei. Gente, isso está corretíssimo, está lá no artigo 5º, inciso 45, né? É o princípio do direito penal da individualização da pena. E a gente marca ela não, né? Porque ele quer a errada. Então, cuidado com isso. Esse princípio, volta aqui para mim. Isso é o seguinte, o cara que cometeu um crime e que teve uma repercussão patrimonial, esse cara, essa repercussão patrimonial pode ser exigida dos sucessores, mas não pode ser exigida dos sucessores caso ele venha a óbito, o cumprimento da pena de privação de liberdade, ok? Então, a pessoa cometeu um crime de roubo, e nesse roubo foi, enfim, depois ele vendeu aquele patrimônio que ele furtou, né, que ele roubou. E esse criminoso, ele vem a óbito. Os sucessores, eles não podem ser presos por conta disso, ok? Ele não pode ser preso no lugar o filho não pode ser preso no lugar do pai, a mãe não pode ser preso no lugar do filho, ok? Mas o produto daquele bem, se tiver ainda no patrimônio da família, esse produto do crime, ele pode ser sim penhorado para se ressarcir a vítima. Agora, lógico, até o valor do produto, ok? Do produto que foi adquirido com a prática criminosa. Não vai se entrar no patrimônio pessoal dos sucessores, tá bom? Beleza? Então, correto sim a letra A. Letra B de bola. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos. Gente, mais uma vez, até essa ideia de que a pena não pode passar para o seu sucessor. Quem cometeu o crime e quem deve pagar por esse crime é a mãe, não é o filho. Agora, essa criança, se for recém-nascida, ela pode ficar com a mãe para fins de amamentação, ok? Então, passou o período de amamentação, que normalmente é 6 meses, falo normalmente que se tiver um caso excepcionalíssimo, uma questão de saúde, podia passar um pouco mais, aí sim. Mas normalmente são 6 meses de amamentação. Então, nesse período, aí é um direito da criança de ser amamentada, certo? Então, a gente sabe que o leite materno é insubstituível, né? Tem alguns produtos no mercado aí, né, leite em pó e tal, mas que não garante a proteção de anticorpos e a questão da garantia da saúde desse recém-nascido. Então,
a presidiária só vai ficar com o seu filho durante o período da amamentação. Isso está lá no artigo 5º, inciso 50. Então, a letra B é falsa, é a letra que a gente marca, ok? Beleza? Letra C. Não haverá penas de caráter perpétuo de banimento de trabalho forçados e cruéis. Correto, gente. Está lá no artigo 5º, inciso 47. Faltou ele também dizer a pena de morte, né? Mas ele não está dizendo exclusivamente, ok? Então se liga aí. Ele não está dizendo não haverá exclusivamente, não. Ele não está falando isso. Ele está dizendo não haverá pena de caráter perpétuo de banimento de trabalho forçado e cruel. Está correto. Está lá no artigo 5º, inciso 47. Agora, ó, se liga na pena de morte. Cuidado com a pena de morte. Volta aqui para mim. A pena de morte, a regra é que ela não pode ser aplicada. Cuidado, porque excepcionalmente, em caso de guerra, ela poderá sim ser aplicada, ok? Excepcionalmente, em caso de guerra. Então, se a prova chegar assim para você falar, nunca a pena de morte poderá ser aplicada no Brasil, isso tá falso. Tá falso, porque em caso de guerra, poderá ser aplicada a pena de morte, ok? Cuidado com isso. A Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos regulamentaram sobre essa questão da pena de morte e que o Brasil ratificou esses dois instrumentos e que vale para o Brasil como tem um peso de norma supralegal, né? Então, o que é que acontece? Segundo esses dois tratados internacionais de direitos humanos, essa pena de morte só pode ser aplicada em casos extremos, em casos de graves violações de direitos humanos, e se o país ele acabou com a pena de morte na sua legislação, ele não pode voltar atrás. É até um princípio internacional de direitos humanos que é da não retroatividade, ok? Para pior. Então, se o país acabou com a pena de morte, ele não pode voltar atrás. Aí, então, o país não acabou. Então, tem a pena de morte, ok. Só pode ser aplicado aos casos mais graves de violação de direitos humanos. E, mesmo assim, deve ter uma lei que regulamente isso. E essa lei deve existir antes da prática do crime, ok? Deve ser julgado esse caso por um tribunal competente, deve ter um tribunal competente e que seja prévio, não pode ser um tribunal de exceção, não pode ser um tribunal ad hoc, tem que ser um tribunal previamente estabelecido, ok? Se a pessoa solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, ou seja, mudança da pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, ou então de pena de morte por pena de prisão perpétua, o Estado só pode executar a pena de morte após analisar esse pedido de comutação dessa pena, tá bom? Outro detalhe, não se aplica, segundo esses tratados, esses tratados e convenções internacionais de direitos humanos, não se aplica a pena de morte ao menor de 18 anos, nem ao maior de 70, nem à mulher gestante, ok? Ou seja, então a pena de morte tem uma regulamentação internacional, não é de qualquer jeito que é aplicado. E vale a gente destacar que no mundo inteiro os países que aplicam a pena de morte, como os Estados Unidos e a China, tem outros países, são a minoria, na verdade. Esses países vêm diminuindo a aplicabilidade dessa pena, ok? Vem diminuindo. Inclusive, nos Estados Unidos, são poucos estados federados que têm ainda a aplicação da pena de morte. Muitos deixaram de aplicar porque ocorreram muitas injustiças. A gente sabe que, em pesquisa nos Estados Unidos, a maioria absoluta das pessoas que foram condenadas à morte eram pessoas negras, pobres e que tiveram um julgamento muitas vezes questionável, né? Então, há um grande preconceito, inclusive, na aplicação dessas penas de morte. Então, há filmes que relatam pessoas que estavam no corredor da morte e
para ser executado, depois se comprova que a pessoa não realmente cometeu aquele crime, que houve um erro, enfim. Então, realmente a pena de morte ela tende a ser abolida no mundo inteiro. Isso é uma tendência mundial, não é uma questão do Brasil, não. É uma tendência mundial. Aí vem alguns candidatos a vereador, a deputado, falar asneira, né? Tem que ter pena de morte. Meu Deus do céu, isso está na contramão do que o mundo inteiro pensa. E países desenvolvidos, não é só uma questão do Brasil, ok? Então, letra C, correta. Letra D, inclusive, vale destacar que é uma cláusula pétrea isso, né? Essa vedação é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada nem por emenda à Constituição, ok? Letra D de dado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E aí, gente, correto, né? Está lá no artigo 5º, inciso 49. Artigo 15, inciso 49, está correto. Então, a errada é a letra B, é a letra que a gente marca, ok?